Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Crônicas, capítulo de número 16. Nós estamos com o tema a centralidade da adoração. Primeira Crônicas 16. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 8. Segunda Crônicas 16, do versículo 1 ao versículo de número 8. Eu estarei lendo, os irmãos podem acompanhar na Bíblia de vocês aí, o texto bíblico. 1 Crônicas 16, de 1 a 8. Assim nos diz a palavra do Senhor. Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor. E repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e celebrar e louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramonte, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com alaúdes e harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaaziel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Vamos lermos mais uma vez, queridos. Bondoso Deus, quão preciosa é a tua palavra. Tão rica, tão poderosa, tão viva e ativa. E aqui estamos nós diante dela mais uma vez. Após esse primeiro momento em que nós celebramos o teu nome com cânticos, com adoração, em que nós reconhecemos a nossa fragilidade e a nossa reprovação diante de ti, clamando então perdão sobre nossas vidas, em que nós tivemos um momento de gratidão, entregando os nossos dízimos, a oferta, ofertando as nossas vidas ao Senhor, após sermos intercessores pelos nossos irmãos, orando pelas famílias, aqui estamos nós diante da tua palavra, pedindo ao Senhor que venha falar ao nosso coração. Se todo esse momento cultico, todo esse momento de ajuntamento solene, de fato foi agradável ao Senhor, de fato chegou aos teus olhos, às tuas narinas e aos teus ouvidos, como um sacrifício de louvor, como um ato suave, agradável a ti, apesar das nossas perfeições, responde-nos através da tua Escritura, nos instruindo sobre a tua palavra, para a glória e para a honra do teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus queridos, a adoração na igreja, ela deve ser centrada na palavra de Deus, na Bíblia. Ela é feita através da leitura e da pregação das Escrituras, através de uma liturgia centrada nesta palavra, e a administração dos próprios sacramentos, batismo e santa ceia, à luz desta palavra. É por essa razão que a igreja reformada, ela trabalha com o princípio regulador do culto, a qual assegura que todas as práticas da adoração pública, do ajuntamento solene, esteja em conformidade com as Escrituras, que não fuja dessas Escrituras. O princípio regulador do culto, ele estabelece que aquilo que Deus coloca, direciona e orienta sobre as suas Escrituras, nós devemos de cumprir. E aquilo que Ele não diz, nós não devemos de fazer, porque não foi autorizado por Ele. A adoração, ela reflete, então, a soberania e a graça de Deus, levando então os crentes a servir como um testemunho na comunidade, participando assim desta obra redentora do nosso Senhor.
Esse conceito ele é bem percebido quando nós olhamos para todo esse contexto que nós estamos aqui, principalmente para a narrativa do capítulo de número 13, onde Davi tem esse interesse, essa busca em adorar o Senhor e em trazer a arca do Senhor, ou a presença de Deus, para a centralidade de Israel, para que todo Israel tenha então o Senhor como centro de adoração, como centro de vida do seu povo. Ali no capítulo de número 13, Davi tem essa boa intenção, mas ele não consegue levar a arca. A arca não chega até lá, porque ele não havia cumprido os desígnios para o transporte da arca, não havia observado aquilo que o próprio Senhor estabeleceu como princípios para servir ao Senhor. E mesmo bem intencionado, ele não consegue fazê-lo. Então essa história destaca a importância da adoração a Deus de maneira correta, de maneira reverente, conforme a instrução divina, reforçando então a necessidade de que o culto precisa de ter esses preceitos bíblicos, para que ele possa então ser aceito pelo Senhor. Mas na igreja evangélica brasileira, tem havido práticas que não são condizentes com a Escritura. Nem tudo o que tem sido feito nas igrejas de um modo geral tem sido, de fato, aquilo que Deus prescreve. E ainda que tenham boas intenções, ainda que tenham boa vontade, incorrem no mesmo risco de Davi. E eu posso dizer para vocês que estes cultos não são aceitos pelo Senhor. Porque assim a palavra de Deus estabelece. Porque assim a palavra de Deus direciona. Veja, queridos, muitos daqueles que hoje se dizem cristãos, crentes, eles não estão tendo o seu culto aceito, não estão tendo este culto sendo reconhecido, recebido pelo Senhor, porque eles não estão obedecendo às diretrizes impostas, estabelecidas pelo próprio Senhor. Estão cheios de boas intenções, estão cheios de boas iniciativas, mas incorrem no erro da desobediência e da não observância do princípio bíblico, daquilo que Deus estabelece. Jesus, ele disse que seus adoradores, que os seus discípulos, eles seriam verdadeiros discípulos e então verdadeiros adoradores, por obedecerem os seus mandamentos. João 14, 15. E a desobediência aos mandamentos enfatiza então uma vida que revela que este adorador, ainda que ele esteja bem intencionado, não é um verdadeiro discípulo. E se não é um verdadeiro discípulo, não tem um culto aceitável. Consegue entender o que eu estou colocando? Então, quando nós lemos aqui este texto, essa porção do texto, o texto até o versículo de 36, onde terminaria essa perícope, mas é muito longo, eu não quis ler todo o texto, nós vamos entender exatamente o motivo do louvor que começa a partir do versículo de número 8 e vai até o versículo 36. Quando nós olhamos para esta realidade, Davi tentou levar a arca ao Senhor, do Senhor à sua presença, tentou colocar Deus como a centralidade de Israel. Ele é o rei de Israel e ele quer que Deus seja adorado, reconhecido como Deus de Israel. A intenção dele é boa. Ele quer se curvar diante do Senhor e quer colocar todo o seu reino curvado diante do Senhor, buscando a instrução de Deus. A intenção é excelente. Ele não quer nada para si, ele quer que Deus seja glorificado, como Deus deve ser glorificado, mas ele próprio não obedece. Ele próprio não observa as questões da própria palavra do Senhor, da orientação do Senhor, e ele não consegue levar a arca não chega, não vale, não adianta a boa intenção, não adianta boas iniciativas, não adianta um bem-querer, é preciso obediência, é preciso observância daquilo que Deus estabelece. Então, quando nós chegamos no capítulo 16, o capítulo 15 vai dizer que Davi consegue levar. Ele consegue sair do vale de Quirom, e ele vai então da casa de Obed-edom até Jerusalém. Ele chega com a arca até Jerusalém, porque ele observa então, a partir de então, os preceitos que o Senhor estabeleceu para a sua adoração. A arca é carregada no lombo, ou nos ombros dos levitas. Os sacerdotes estão ali fazendo o sacrifício. Há louvores, há adoração, há uma grande festa, mas tudo correndo conforme Deus já havia prescrevido séculos antes.
antes mesmo da nação de Israel ser fundada, ainda quando estavam no Monte Sinai, quando o Senhor estabeleceu a formação da arca, a construção da arca, naquele período Deus diz, é assim que deve ser. E agora então eles chegam a Jerusalém. O capítulo de número 16, os versículos de 1 a 6, ele apresenta o êxito que Davi tem de levar a arca do Senhor. E há alguns detalhes importantes aqui. Você vai perceber que Davi traz essa arca e que ele arma uma tenda. Essa tenda é o tabernáculo estabelecido por Moisés no deserto, conforme Moisés estabeleceu. É estabelecido, é montado esse tabernáculo. A arca é colocada, é feita então os holocaustos prescritos também no livro de Levíticos. As ofertas pacíficas que estão no livro de Levíticos são feitas ali, todo um culto é celebrado conforme a instituição do Senhor. E o povo está alegre, o povo está feliz. Há louvores, há cântico, há celebração, há distribuição de presentes. Aquilo que é dado como um pedaço de pão e um pedaço de carne e passas, se refere a um sacrifício pacífico, aquele que deveria de ser comido na presença do Senhor, como celebração e reconhecimento de que Deus é o provedor daquele povo. Tudo estava maravilhoso, tudo estava bem. Por quê? Porque eles haviam obedecido. Eles haviam obedecido. Eles haviam seguido os decretos, os desígnios. Eles haviam observado aquilo que Deus havia prescrito como princípio da adoração. E então, diante desta maravilhosa exibição, nós somos apresentados a este cântico, que começa aqui no versículo de número 8, dizendo: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Veja que coisa interessante. A obediência leva à adoração e o louvor. O resultado da obediência é adoração e louvor, que são aceitáveis diante do Senhor. É por esse motivo, então, que Davi vai iniciar com uma convocação para que todo o povo da aliança, todo o povo de Israel, todo aquele que reconhece ser o Senhor da vida deles, a quem fizeram um compromisso no Monte Sinai, onde eles disseram: o Senhor será o nosso Deus e nós seremos o teu povo, nós obedeceremos às tuas leis, nós seguiremos os teus passos, nós serviremos ao Senhor, nós adoraremos ao Senhor, e o Senhor nos abençoará com a sua presença e com a aceitação nossa na tua presença. Tudo isso é agora convocado diante de Israel, quando Davi diz: rendei graças. Ou seja, mova-se em gratidão, tenha uma ação de graça diante do Senhor. Afinal, o Senhor nos conduziu até aqui. Afinal, o Senhor nos aceitou em sua presença. Afinal, o Senhor nos permitiu estar aqui glorificando o teu nome. A gratidão é pelo que o Senhor é, o Deus da aliança, o Deus que se compromete. A gratidão não é pelo que Ele está fazendo em meu benefício, mas pelo que Ele é como Deus. Esse é o motivo pelo qual a gratidão surge aqui. Davi não está agradecendo e convidando o povo a render graças pelo fato de que ele se tornou rei. Há um grande motivo de agradecer por ele ter se tornado rei. Ter saído de trás daquelas poucas ovelhas do seu pai e agora está diante do rebanho do Senhor como um rei poderoso, herói nacional, reconhecido internacionalmente pelos seus feitos. Davi não está agradecendo a Deus pelas vitórias que Israel teve, pela paz que foi recebida. Davi está convidando o povo a agradecer a Deus pelo que Deus é. Rendei graças ao Senhor, ao Iavé, ao grande eu sou, ao sou que sou, ao Deus da aliança. Rendei graças a Ele pelo que Ele é, pela forma como Ele tem nos permitido estar na sua presença. Querido, essa deve ser a primeira atividade nossa, o primeiro desejo nosso, como servos do Senhor. De vir aqui para agradecer a Deus por nos permitir tê-lo como nosso Deus. Esse deve ser o nosso primeiro motivo. Levantar de manhã,
dobrar o seu joelho à beira da cama, levantar as suas vozes ao Senhor, deve ser motivado primeiro, porque Deus te permite estar com Ele. E é justamente isso que Davi começa a fazer. Davi, então, logo em seguida, depois de dizer, sejamos gratos ao Senhor, rendemos graças ao Senhor, agradecemos ao Senhor pelo que o Senhor é, logo em seguida ele vai dizer, invocai o seu nome. O que podemos aprender com essa expressão de Davi, com essa frase de Davi, invocai o seu nome? Isso pode parecer uma pergunta irrelevante, mas não é. Não nos dias de hoje, não nos tempos atuais. Porque o entendimento comum que a gente teria, se eu perguntasse a qualquer um de vocês o que significa invocar o seu nome, você ia dizer, não é clamar pelo nome do Senhor, ou é chamar o nome do Senhor, ou é chamar pelo nome do Senhor. Não é isso que você diria? Eu estou invocando o nome dele, estou chamando pelo nome dele. Essa deveria ser a interpretação, e é a interpretação comum de cada um de nós. Mas em nosso contexto secular e individualista, isso tem um problema sério, porque muitas vezes essa ideia de chamar pelo nome do Senhor, de clamar pelo nome do Senhor, passa a ter um significado muito baixo, muito comum, às vezes como um ritual. Assim como, por exemplo, você termina a sua oração em nome de Jesus e não sabe por que você termina em nome de Jesus. Você só termina. Por que eu termino em nome de Jesus? Por que eu não termino em meu nome? Ou por que eu não simplesmente digo amém no final? Por que eu tenho que dizer em nome de Jesus? Mas nós somos ensinados e nós vamos seguindo. Então a ideia, às vezes, fica dessa forma. Assim, ela pode ser também vista como uma palavra de efeito. É bonito dizer, invocai o seu nome. Nos dias de hoje, existem muitas frases de efeito. Você vai na internet e você vai ver recorte de frases faladas que têm impacto, que têm efeito, que chamam a atenção. Invocai o seu nome é algo que chama a atenção. Para aqueles que não têm o menor conceito de religião, é apenas uma formalidade. São palavras soltas ao vento. Mas Davi está num contexto diferente. O contexto na qual Davi usa essa expressão é um contexto em que a sua visão geral, a sua cosmovisão, a maneira como ele enxerga o mundo, a maneira como Israel vê o mundo, e o próprio mundo antigo vê a si mesmo, é um contexto de soberania divina. E no caso de Davi, é um contexto teocrático, onde o governo é absoluto do Senhor. É o Senhor quem reina, é o Senhor quem governa. É Ele quem direciona. Portanto, ao usar em seu hino essa frase, invocai o seu nome, Davi está querendo mais do que um simbolismo, mais do que um ritual, está querendo mais do que chamar pelo nome de Deus. Ele quer muito mais do que isso. Ele quer mais do que uma frase de efeito. Ele quer comunicar algo que só podemos extrair a partir desta percepção histórica e a partir daquilo que é apresentado no seu contexto original. A frase, no contexto hebraico, no seu texto original, é uma forma imperativa plural. Pastor, o que é isso, uma forma imperativa plural? Toda vez que você tem um verbo que está no imperativo, significa que ela é uma ordem direta. Ela não é um pedido, ela não é um comando, ela não é uma possibilidade, ela não é uma orientação, mas ela é uma ordem. É imperativo porque ela parte do imperador, não pode ser descumprida. Então há uma ordem, invocai. Ou seja, você tem que fazer. É obrigação sua fazê-lo. Não tem para onde fugir. Nós vamos entender por que ela vem nesse imperativo. Segundo, ela é plural. Nós estamos com ela no singular, mas ela não se refere a eu invocar, mas a nós invocarmos. Davi, como rei de Israel, e aí no caso mordomo do Senhor, porque não é ele quem reina, na visão de Davi é Deus quem reina, convoca a todos os súditos do seu reino, a todos os israelitas e todos aqueles prosélitos que vivem em Israel,
e que recebem e que se submetem ao reinado de Israel, a glorificarem, adorarem e viverem debaixo do poder de Deus. Davi está dizendo, vocês têm, vocês são obrigados, eu exijo que vocês glorifiquem a Deus. Se você quer ser israelita, você tem que fazer isso. Não tem outra alternativa para você. A única alternativa é sair desse reino. É sair deste lugar. Então, ela é uma ordem para todos e, ao mesmo tempo, uma ordem pessoal. Porque, para mim, como comunidade, mas no viver da minha vida diária, não é apenas no ajuntamento solene, não é apenas no momento em que eu estou aqui na igreja que eu faço isso. Isso tem a ver com a minha vida como um todo. Porque a adoração não tem a ver com músicas cantadas. As músicas expressam aquilo que o meu coração de fato deveria estar vivendo. A adoração tem a ver com o estilo de vida, com a maneira com a qual eu ando diante das coisas. E o que Davi está dizendo é que eu e você devemos de não chamar pelo nome de Deus, mas declarar. Veja, não é que você vai chamar pelo nome de Deus, mas você vai declarar que Deus, Ele é o seu dono exclusivo, absoluto. Ele é o Senhor da sua vida. Este reconhecimento de que somos sua propriedade exclusiva reflete a verdadeira submissão e obediência. É uma exortação para que se reconheça e para que se proclame publicamente a autoridade e a santidade de Deus sobre nossas vidas. Não é uma simples convocação para que cantemos, ou para que louvemos, ou para que expressemos que Deus é. É uma vida que expressa essa realidade. Não são palavras que são ditas, mas são atos que são feitos. Invocar o seu nome é um chamado de uma vida que reconhece a soberania de Deus em todos os termos. Ou a centralidade da adoração através da obediência. Uma vida centrada, onde a adoração é o centro, refletida através da obediência. Mas o que é essa vida? O que é esse reconhecer da soberania de Deus? Ora, queridos, nós podemos dizer, é confiar que Deus está no controle de todas as coisas e que seu plano é perfeito, mesmo que nós não possamos compreendê-lo completamente. E aí fala, isso é fácil, teoricamente, né? Todos nós como crentes, se você confessa a Cristo como seu Salvador, não importa a igreja em que você esteja, não importa a corrente teológica que você siga, se você diz que Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador, você vai dizer exatamente isso. Deus está no controle de todas as coisas, o plano de Deus é perfeito, eu posso não compreender, mas Ele está na direção de tudo. Que bonito dizer isso. Mas não é tão fácil viver isso. Falar é fácil, viver não tão assim. O que nós sabemos na teoria, muitas vezes nós não o fazemos na prática. Pegamos, por exemplo, o próprio Davi, que nós estamos como personagem central aqui. Veja, ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. A própria Bíblia diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Nós vamos ver Davi, uma pessoa que de fato está interessada em agradar a Deus, que tem boas intenções em louvar e glorificar a Deus. Acabamos de falar sobre isso. Ele é um dos personagens bíblicos em que nós vemos um grande temor e uma grande submissão ao Senhor. Contudo, ele também é esse personagem que desobedece à palavra de Deus, que não é atento às coisas do Senhor e falha nesse compromisso com o Senhor, como nós vemos aqui neste capítulo de número 13. Ora, nós sabemos na teoria, mas na prática, a coisa não é tão fácil assim. No dia a dia, a coisa não é tão simples assim. Então, como que nós colocamos isso em prática? Como que a adoração se torna central em nossas vidas? Como que a adoração se manifesta através, então, desta obediência? Como que saímos, então, da teoria para a prática? Essa deve ser a pergunta que fazemos. Nós sabemos que devemos de ser obedientes, mas como que isso na prática se dá? Como que eu vivo isso no meu dia a dia? Queridos, a primeira coisa que nós precisamos de entender é que é necessário um reconhecimento da autoridade de Deus.
Mas esse reconhecimento não é simplesmente declarar que Deus é o Senhor de nossas vidas através dos nossos cânticos e das nossas orações. Isso é muito fácil. Isso é muito fácil. Esse reconhecimento é algo que vai um pouco mais além. Aquele que se preocupa em oferecer uma vida de adoração verdadeira, aquele que se ocupa em fazer isso, ele vai trazer isso de forma interior e não de forma exterior. É possível, veja, que alguém diga, eu te amo, e na verdade não te amar. Todos nós já tivemos experiência com algo parecido assim. De alguém dizer algo para a gente, até sorrir, até se expressar, mas lá no fundo isso não ser verdadeiro. É possível então que eu, bem intencionado, diga, o Senhor é meu Senhor, e na prática não ser assim. Jesus conta uma parábola interessante. Ele diz que um pai chega para o seu filho e diz assim, você vai à roça e faz isso, isso, isso e isso. E o primeiro filho fala, eu não vou. Se reberba, levanta a voz, fica chateado. E ele vai para o segundo filho e fala, você vai para a roça fazer isso, isso e isso. E o outro filho fala, sim pai, eu vou. Aquele que se rebelou, se arrependeu e foi. E o outro que disse que ia, nunca foi. Qual foi o obediente ao pai? Ainda que os dois estejam errados no seu posicionamento, o outro nunca deveria ser levantada a voz com o pai, mas ele pelo menos se submeteu à ordem do pai. E o outro que disse que se submeteu, tornou-se o maior hipócrita de todos, porque ele nunca se submeteu à vontade do pai. Percebe, queridos? Isso pode ocorrer nas nossas vidas por falta de entendimento. Às vezes, por não entender o que é ter Jesus como o Senhor da nossa vida, nós iremos dizer que temos como Senhor e não iremos obedecer. Porque nós não sabemos exatamente o que significa isso. O que é ter Jesus como Senhor? O que é ter Deus como Deus absoluto sobre nossas vidas? Muitos não sabem, outros menosprezam este senhorio. O conceito de Senhor na Bíblia é bem diferente do conceito de Senhor na nossa modernidade. No nosso tempo atual, quando nós falamos de Senhor, nós lembramos de uma pessoa mais velha, ou de alguma autoridade, ou pelo menos de alguém com uma certa importância, a qual nós podemos ou devemos de reconhecer o seu devido valor. Então nós chamamos de Senhor. Nós geralmente pensamos dessa forma. O conceito de Senhor na Bíblia, no entanto, significa que Ele tem o poder de vida ou morte sobre cada um. Essa é a ideia do conceito de Senhor. Ele tem a minha vida em suas mãos e Ele decide se eu vivo ou se eu morro. Ele tem o poder inteiro sobre as minhas mãos, aonde eu não tenho qualquer opção. Vou trazer uma memória dos irmãos, uma passagem bíblica que nos faz lembrar um pouco sobre o que isso significa. Vocês lembram da rainha Esther? Quando ela ficou naquele impasse, quando Mordecai havia orientado e avisado que os povos de Israel iriam morrer e que ela estava ali e deveria de procurar o rei Assuero para poder tratar desse assunto. Ela vira para Mordecai e diz assim, olha, mesmo eu sendo rainha, eu não posso entrar na presença do rei quando ele está na sala do trono. E já tem alguns meses que ele não me procura, ele não me chama. Se eu for lá e não alcançar favor em suas mãos, eu vou morrer. Então ela pede o povo para jejuar durante um período, e então ela entra na sala. Imagina o coração de Esther, ao entrar na presença do seu marido, que é rei, que está sentado sobre o trono, e que poderia simplesmente ignorá-la, não estendendo o cetro em sua direção. Sabe o que aconteceria? Ao passar do limiar da porta, o soldado a alvejaria com a espada. Ela seria morta ali na hora, na presença do rei, porque ela não tem autoridade para entrar na presença do rei.
O que Davi está dizendo é que este Senhor é o meu e o seu Senhor. Você não está na presença do Senhor porque você tem qualquer valor, ou porque você tem qualquer mérito, ou porque você tem qualquer qualidade, ou porque você é mais bonito do que os outros. Você só está na presença do Senhor por conta da sua graça e da sua misericórdia. E você precisa de declarar isso lá fora, reconhecendo que Ele de fato é Senhor absoluto sobre a sua vida. Então, entendendo isso, que as escolhas da sua vida não são suas escolhas, ainda que você queira. Se Deus assim não permitir, se Deus assim não o fizer, nada irá acontecer. Tudo está sob o controle absoluto dEle. Observe como Esther se humilha diante do seu Senhor. É interessante quando nós olhamos o texto lá, isso aí, para as feministas é um problema sério, porque elas falam assim, ela é rainha, ela está sentada no trono ao lado dele. Não, ela não está, não há privilégio algum de ser rainha, ele é o rei, e ele concedeu, da mesma forma que ele tirou Vasti, ele poderia tirar Esther. Mas Esther se humilha, e quando Esther vai diante do rei e fala assim, o que você quer? Até o metade do reino, se você pedir, eu te darei. Isso é uma concessão. Não é um mérito de Esther, é uma concessão do rei. E Esther então, ali aos pés do rei, ela diz, olha, eu não iria incomodar ao Senhor se nós tivéssemos sido vendidas como escravos. Se meu povo fosse vendido como escravos e mandado para longe, eu não iria incomodar o Senhor. Mas o que eu peço ao Senhor é a minha vida e a vida do meu povo. Ah, rei, pelo menos isso me conceda. É a rainha falando com o rei. É a serva reconhecendo o poder que está na mão do seu Senhor. Como nós nos achegamos diante do Senhor? Como nós nos portamos diariamente diante deste Deus? Ele é Senhor absoluto, Ele é supremo em tudo. Eu estou sob o seu comando. Eu não tenho o direito de questionar, ou não tenho o direito de negligenciar a sua ordem. Eu só devo de reconhecer a autoridade. E isso envolve a aceitação interna. Não, Deus, o Senhor está certo. Aquele jovem diante do pai, ele se rebela, ele se revolta, mas ele reflete e ele busca, é o meu pai, a ordem é dele, ainda que eu não queira, ainda que eu não deva, ainda que eu não tenha interesse, é meu dever obedecê-lo. Então ele vai. O outro diz, não pai, eu vou, faço nem questão. Como nós agimos diante deste Deus, queridos? Como é que nós devemos de colocar, então, em prática essa realidade? Primeiro, reconhecendo a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Segundo, submetendo diariamente a palavra do Senhor. Uma submissão diária da palavra do Senhor. Viver de acordo com os ensinamentos do Senhor, mostrando nossa submissão a Ele em todas as esferas da nossa vida, trazendo Deus para dentro de tudo. Desde a forma como nós conversamos, com as pessoas com quem nós falamos, com quem nós nos relacionamos, a forma como nós lidamos com os nossos negócios, a forma como nós lidamos com os nossos empregados ou com os nossos superiores, a forma como nós lidamos com os nossos irmãos, tudo deve ser trazido para a esfera da palavra de Deus, alinhando à vontade de Deus. Uma submissão diária é um processo contínuo de uma formatação da nossa vida com os princípios bíblicos. Todo dia, olhando e voltando para isso. Isso implica, queridos, primeiramente numa leitura bíblica investigativa. Não há leitura pela leitura. Eu leio a Bíblia todo ano. Devo ter lido a Bíblia mais de 30 vezes ao longo da minha carreira cristã. Já terminei a leitura deste ano. Mas essa não é a leitura investigativa. Essa é a leitura, pelo hábito de ler, por ter a palavra de Deus ali. Eu medito na Bíblia todos os dias.
Tem alguns cadernos de anotação com versículos bíblicos, na qual eu faço a colheita do meu maná. Quem está na classe de catecúmeno sabe do que eu estou falando. E faço as 5 perguntas e tiro. Mas essa não é a leitura investigativa. A leitura investigativa é aquela leitura que você olha e você investiga ela à luz da sua necessidade, da sua vida, buscando entender e aplicar aquilo ao seu dia a dia. Você precisa de ler a Bíblia e falar: é assim que eu devo agir, quando a Bíblia diz, este é o processo no meu lidar com a minha esposa, este é o processo no meu lidar com meus filhos, este é o processo no lidar com a igreja, buscando tirar lições práticas, investigando sobre a minha vida prática. Veja, a leitura é importante, a meditação é importante, mas nem sempre ela sai para a aplicação na qual deveria de ser. Tem muita gente que lê a Bíblia, tem muita gente que medita na Bíblia, mas na prática diária a Bíblia está longe. Nos seus negócios a Bíblia não faz parte. Como Deus quer que você gira o seu negócio? Como Deus quer que você cuide do seu estudo? Como você quer que Deus olhe para a sua família, que você lide com seus vizinhos? Essa é a leitura investigativa. A leitura é um processo que visa extrair a verdade dentro do contexto bíblico e aplicá-la à realidade diária. Todo dia você deve de pegar a palavra de Deus e estudar a palavra de Deus com a intenção de aplicá-la no seu dia. Cada dúvida, cada questionamento, cada insegurança sua deve de ser colocada agora à luz da Bíblia, buscando entender o que o Senhor diz sobre esse assunto, o que o Senhor quer sobre mim, como eu deveria de agir diante disso. Assim você vai estar invocando o nome do Senhor, porque você vai estar se submetendo à vontade dEle. E querido, muitas vezes você terá que dizer não para a sua própria vontade. Olha lá se não for todas as vezes em que você vai dizer: não, mas eu queria tanto, seria tão bom se eu pudesse fazer desse jeito. Mas Deus diz: não, é aqui, submeta. Eu tenho o controle da sua vida, vá por aqui. Essa submissão diária é impossível sem essa leitura investigativa. E ela também é impossível sem uma oração de renúncia diária e de entrega diária, queridos. Todos os dias é preciso lembrar que nós não vivemos para nós, que eu não vivo para o meu prazer, que eu não vivo para a minha satisfação, que eu não vivo para a minha alegria, mas que eu vivo para a glória de Deus. Olha como isso é contrário do pensamento mundano hoje. O mundo aí fora diz que você tem direito de ser feliz. O mundo aí fora diz que você precisa de conquistar o seu espaço, que você precisa de ter prazer, que você precisa de ter refrigério na sua vida. O mundo diz que você tem o direito de ser feliz, e a Bíblia diz que não. Que a sua obrigação é glorificar a Deus, que a sua obrigação é se curvar diante desse Senhor e se sujeitar à vontade dEle, que a sua obrigação, como aquele que reconhece o Senhor, é dizer: sim, Senhor, ainda que me doa, ainda que me machuque, ainda que não seja o que eu quero, ainda que não seja para o meu prazer, mas é para a glória do Senhor, é para que o Senhor seja glorificado, é para que o Senhor seja visto, adorado, reconhecido. Submissão total, entrega total. Como fazer isso? Sem colocar diante do Senhor, queridos. Sem chegar e falar: Senhor, ajuda a quebrar esse coração duro. Ajuda a quebrar essa vontade particular minha. Ajuda a quebrar essa autoexistência, esse desejo de fazer por mim mesmo. Me faça encontrar a felicidade, a alegria e a satisfação na glória do Senhor.
Porque quando você abre mão dos prazeres e da alegria deste mundo, você encontrará a verdadeira satisfação. Não é que você não terá felicidade, irmãos. Nós não somos masoquistas, chamados para sofrer, para doer. Não é este o nosso chamado. Mas o nosso chamado é para uma satisfação que vai além da carne, que vai além deste mundo. É para uma satisfação que está ligada exclusivamente ao Senhor da glória e à sua própria glória. Geralmente, fazemos da oração uma espécie de lista de pedidos, onde nós apresentamos os nossos desejos, os nossos pedidos, as nossas necessidades diante do Senhor e esperamos que Ele nos atenda. Geralmente essa é a nossa oração. Geralmente você vai levantar de manhã cedo e você vai dizer assim: Senhor, obrigado pela noite de sono, que o Senhor abençoe o meu dia. E aí você vai lembrar das coisas que você tem que fazer durante o dia. E vai dizer: Senhor, que o Senhor me guie nisso aqui, eu tenho que fazer tal coisa, tal. Duvido que você levante de manhã cedo, coloque: Senhor, obrigado pela noite do sono, agora me ensine a submeter à tua vontade. Senhor, o que o Senhor quer de fato de mim diante de tudo isso? À luz da tua palavra, qual é o meu proceder hoje? Duvido que você faça isso. Nós não fazemos, mas devemos de fazê-lo. Deveria de ser essa a primeira atitude nossa, porque Ele é o nosso Senhor. A nossa vida está em suas mãos. Devemos esvaziar dos nossos desejos, dos nossos anseios, para que a gente possa se submeter à vontade de Deus. Será impossível você se submeter à vontade de Deus se você estiver cheio dos seus próprios desejos e dos seus próprios anseios. Estiver cheio de você mesmo, centrado em você. Dificilmente você irá glorificar o Senhor. É interessante que nós temos também aprendido sobre isso na Escola Bíblica Dominical, no estudo sobre o orgulho. Porque isso é uma forma de orgulho da nossa parte. Sabe, querido, muitas vezes nós cantamos assim: não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que tenho agora, vivo pela fé no Filho de Deus. Faz um tempo que a gente não canta esse cântico, né? Mas a gente canta esse cântico às vezes. Mas na verdade, o que nós queremos cantar é: sim, vivo eu, e Cristo vive para mim. Sim, vivo eu, e Cristo vive para mim. Porque é isso que geralmente nós queremos. Ah, meus amados irmãos, quão longe está a igreja da verdadeira adoração. Quão longe está o adorador da realidade do rendimento a Cristo. Nossos cultos públicos, nossas devoções privadas, nossas orações e até a leitura da palavra não tem focado naquilo que de fato deveria, mas tem focado em nosso próprio interesse, na nossa própria realização, na nossa satisfação, na nossa alegria, em vez de focar naquilo que deveria, que é a glória de Deus. Portanto, viver sob a soberania de Deus, ou invocar o seu nome, é um chamado para uma vida de adoração contínua, através do reconhecimento do senhorio de Cristo, através do rendimento das nossas vidas a Cristo, através de uma leitura voltada para cumprir a vontade de Cristo, através de uma oração de entrega e de renúncia de nós mesmos, para que Cristo cresça e seja glorificado em nós. Quer obedecer o que Davi ordena? Algumas dicas práticas para a gente poder encerrar. Comece e termine o seu dia reconhecendo em suas orações e através do seu louvor que o Senhor de fato é o Senhor da sua vida. Clamando para que Ele seja a sua satisfação e Ele seja o seu prazer. Pedindo a Ele que lhe guie diante da sua vontade. Comece o dia dessa forma. Comece o dia colocando-se diante do Senhor e falando: Senhor, eu quero que o Senhor seja o prazer da minha vida, eu quero que o Senhor seja a satisfação da minha vida, eu quero que o Senhor seja a alegria da minha vida. Me mate hoje, Senhor. Mate esse meu eu, esse meu ego, para que eu viva para o Senhor, para que o Senhor traga a verdadeira alegria ao meu coração.
Alinhe as suas decisões e as suas ações aos ensinamentos bíblicos, buscando diariamente a orientação da palavra de Deus. Não tome decisão, não haja, não fale, não faça nada, a menos que você tenha certeza de que isso é o que a Bíblia orienta, é o que a Bíblia direciona. Pratique a humildade, obedecendo a palavra e submetendo à autoridade do Senhor. Seja ativo em sua comunidade de fé. Participe dos cultos, das atividades. Busque o conhecimento das Escrituras, busque o estudo da palavra, busque o envolvimento com a igreja. É importante isso para a sua vida. Conte aos outros as bênçãos que o Senhor tem tido e as intervenções que o Senhor tem feito sobre a sua vida. Partilhe disso para com os outros e ouça o que os outros têm a partilhar. Tudo isso irá ajudar você à obediência ao mandato de Davi. Se você ler o Salmo, esse texto que aqui está, esse hino, esse Salmo que aqui é colocado, a partir do versículo de número 9, você vai ver que há uma orientação para que a gente busque o poder de Deus, para que a gente se lembre das suas maravilhas, para que Ele se lembre para que a gente se lembre da sua aliança para conosco, para aquilo que Deus fez sobre as nossas vidas. Há toda uma orientação apontando para isso. E depois dizendo, proclame em todas as terras o que Deus é e o que Deus tem feito. Você vai perceber que em todo este texto, a ideia é, traga a realidade do senhorio de Deus para a prática da sua vida, através do seu dia a dia, da sua canção, da sua oração, através do seu testemunho. É isso que nós devemos de fazer. Veja, queridos, a centralidade da adoração, ela acontece através da obediência. Semana passada nós vimos que a centralidade da adoração acontece através do reconhecimento de um Deus soberano que tem uma aliança para conosco. Agora, ela é reconhecida através da nossa obediência a este Deus soberano. Aí sim, a nossa vida será uma vida de adoração. Aí sim, você vai poder chegar aqui e tudo que você cantar será uma realidade e não apenas palavras faladas. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar nesse instante.